10 qualidades de um pai do reino. Vamos analisar a descoberta das características de um verdadeiro pai. O que faz de alguém um verdadeiro pai? O mundo está cheio de machos, mas muito poucos homens. E temos falado sobre isso em nosso último segmento. E eu quero começar com um versículo das Escrituras do livro de Malaquias. Malaquias capítulo 4 é o último capítulo do Antigo Testamento. É onde Deus encerra sua conversa com a humanidade. Agora todos olhem para mim, porque na sua Bíblia há uma página em branco. Você vê essa página em branco ao lado de Malaquias? Alguém vê essa página em branco? Sim. Ok. Pegue sua caneta e escreva nessa página em branco, 400. Apenas escreva 400. Bem ao lado desse 400, escreva a palavra anos. Anos. E logo ao lado da palavra anos, silêncio. Silêncio. Entre Malaquias, capítulo 4, se você virar a página, vai encontrar Mateus. Estou certo? Ok. Entre Malaquias e Mateus se passaram 400 anos e não houve profeta, nem sacerdotes, nenhuma declaração vinda de Deus. Houve silêncio. Então a Bíblia encerra a antiga aliança com Malaquias, capítulo 4. Vamos ler a última coisa que Deus diz antes de fechar o Antigo Testamento. Malaquias, capítulo 4, versículo 5. É a profecia que Deus está falando ao mundo, e então Deus não fala mais nada até João Batista aparecer. Então, entre Malaquias e João Batista, nada foi dito por Deus. Não há profecia de Deus, há silêncio no mundo. Portanto, a última coisa que Deus diz por meio de Malaquias e a primeira coisa que Deus diz por meio de Mateus, que seria João Batista, devem ser as coisas mais importantes. No versículo 5 de Malaquias, encontramos estas palavras. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias. Isso se refere a João Batista. E ele irá diante do grande dia do Senhor. Isso significa a entrada do Messias no mundo. Isso é chamado de o dia do Senhor. A palavra Senhor significa dono. Em outras palavras, no dia em que o dono vier à terra, haverá um profeta que irá diante dele no espírito de Elias. E ele dirá estas palavras. Agora veja a próxima afirmação no versículo 6. Diz, ele converterá o coração dos... O quê? Pais. Pais verdadeiramente aos filhos e o coração dos filhos de todo o coração aos pais. Senão, Deus diz, eu terei que vir e ferir a terra com maldição. Ok. Essa é a última declaração feita no Antigo Testamento. Então Deus se cala. Então, a última coisa que Deus nos diz de todos aqueles livros do Antigo Testamento, a última coisa que Deus diz é, eu vou enviar o Messias, e o homem que irá apresentá-lo vai focar sua mensagem em uma coisa, converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Em outras palavras, Deus está dizendo, veja, o ato mais importante do Messias será a restauração da paternidade. Agora, se você virar a página para Mateus, vire a página para Mateus. Aqueles que estão com a Bíblia comigo, virem a página para Mateus e deem uma olhada no capítulo 2. Na verdade, capítulo 3 está escrito. Naqueles dias, João Batista apareceu, pregando no deserto. Então, este é o homem que vai apresentar o Senhor, o dono, o Messias para nós. E ele prega, arrependam-se, pois o reino dos céus chegou. E então ele diz, esta é a voz do que clama no deserto. Preparem o caminho do Senhor, endireitem suas veredas. E claro, fala sobre as roupas de João serem feitas de pelos de camelo e assim por diante. E então, João Batista começa a profetizar. Agora vamos ler, o que João Batista disse no livro de Lucas, capítulo 1. E aqui está qual foi a sua mensagem, uma mensagem interessante. Diz, muitos do povo ele trará de volta para Deus. Esta é a profecia que João está fazendo sobre Jesus. Muitos do povo ele trará de volta para Deus. E ele trará de volta para Deus o povo que se afastou de seus pais e os pais que se afastaram de seus filhos. Perceba o foco de João Batista. Ele diz que quando o Messias vier, ele irá adiante do Senhor no espírito de Elias. Essa palavra aparece no Novo Testamento. E ele converterá o coração de quem? Não estou ouvindo vocês. Pais. Não ouço? Pais. Não ouço vocês. Todo mundo diga. Pais. O foco de Jesus será os pais. Ele fará com que o coração dos pais volte para os filhos e o coração dos filhos volte para os pais.
Veja, começa dizendo que os corações dos pais voltarão, e então diz que os filhos voltarão. Isso significa que os filhos se desviaram porque os pais se desviaram. Portanto, ele não está indo atrás dos filhos primeiro. E por favor, repare que a mãe nunca é mencionada aqui. De acordo com a perspectiva de Deus, a mulher não é o problema. Ele está indo atrás dos pais, o que significa que a prioridade de Deus são os pais, trazer os pais de volta à posição. Por que isso é tão importante? Porque Deus fez o homem como uma das chaves para a família humana. Deixe-me fazer uma pequena observação aqui. Existem 6,7 bilhões de pessoas na Terra, e Deus criou apenas um ser humano. Ele nunca voltou ao solo. As mulheres não foram feitas do solo. Deus só fez um ser humano, e hoje existem 6 bilhões deles, o que significa que 6 bilhões vieram de um só. Isso significa que o homem foi a fonte da família humana. Na verdade, a palavra fonte é importante aqui. E a palavra fonte em hebraico é a palavra Abba, A-B-B-A. Anote isso. E ela realmente significa aquilo que libera e sustenta. O homem é a primeira criatura que Deus criou na raça humana, e ele se tornou a fonte de todos os humanos. Portanto, o alicerce da família humana é o homem. Alicerce é o que chamamos de âncora. Eles sustentam toda a estrutura. Eles mantêm tudo no lugar. Então Deus construiu a família humana sobre o homem. O homem foi ensinado pela nossa cultura que ele está no topo ou é o chefe da família. Eu discordo. De acordo com Deus, ele está na base da família. O pai deve carregar o peso da mesma forma que um edifício é sustentado pelo alicerce. Ele é a fonte da família. Agora, o alicerce é a âncora do edifício. Então, o pai, o homem, deve ser a âncora de Deus. Aqui está o meu princípio, então. Os homens foram projetados e criados para servir como o alicerce e a âncora da família humana. É isso que os homens devem fazer. Agora, muitos de vocês talvez não entendam por que o diabo foca tanto nos homens. Satanás não se importa se as mulheres vão à igreja. Ele não se importa. É por isso que a maioria das igrejas no mundo todo, não só nas Bahamas, estão cheias de chapéus e vestidos. Na verdade, Satanás não se importa se uma mulher se torna pregadora, ele até incentiva isso. Por quê? Ele quer manter o homem fora. É por isso que a maioria dos eventos esportivos acontece durante o horário do culto. Ele quer tentar de tudo para manter o homem fora da presença de Deus. Porque se você tira o alicerce da ordem, todo o edifício perde o valor. Portanto, focar nos homens é uma estratégia de proporções satânicas. Homens, eu sei que às vezes vocês se sentem bombardeados. Vocês sentem que estão sendo o centro das atenções, que todos os problemas estão sendo direcionados a vocês. Escutem, isso é porque vocês são importantes. Se Satanás ignorasse vocês, isso significaria que vocês não são importantes. Satanás não se importa com mulheres indo à igreja e adorando a Deus. Ele tem medo de um homem fazer isso. Porque quando a fundação volta à ordem, então a fundação traz as mulheres de volta à ordem. A maioria das mulheres nesta sala agora está tendo dificuldade em encontrar um bom homem, porque na verdade ela está procurando uma fundação. A mulher não veio do solo, ela veio do homem. Portanto, a paternidade é o princípio fundamental, é a base da família humana. Deixe-me dar a vocês as palavras para anotarem novamente bem rapidamente. A palavra pai vem da palavra Abba, e é a palavra grega no Novo Testamento, pater, e significa fonte, sustentador. Também significa nutridor, apoiador ou fundação. Uma palavra muito poderosa. A palavra pai não é um nome, é um título. É uma descrição de uma função. Quando você pergunta, quando você diz que Deus é nosso pai, você está dizendo que Deus é a fonte de todas as coisas que foram criadas, e Ele sustenta tudo o que criou. Isso significa que tudo o que existe veio de Deus. É por isso que você o chama de Abba. Isso é importante. Deus fez com o homem o que ele fez consigo mesmo. Diga agora tudo o que acabou de sair de Deus. Então Deus é o pai da criação por função. Ele liberou tudo de dentro dele. Então Deus fez o homem e decidiu que iria fazer o homem igual a ele. E assim ele vai trazer toda a raça humana a partir do homem. Portanto, Deus fez do homem pai por função. Assim, o homem é um alicerce por causa do processo de criação. Muito importante. Então, o que é pai? Aqui está a minha definição a partir da perspectiva bíblica. Pai é a fonte, sustentador, nutridor, apoiador e fundamento daquilo que sai dele. Em outras palavras, você não pode ser pai se tem um filho e não sustenta esse filho. Olhe para a lista.
Qualquer cachorro pode ter um filhote, mas é preciso ser um verdadeiro pai para criar uma criança. Espalhar sua semente pelo mundo, pela cidade e pela comunidade não significa que você é um pai. Alguns homens chegam e dizem, bem, eu tenho 5 filhos, sou pai. Bem, nenhum deles mora com ele e ele não sustenta nenhum deles. Ele não é pai. Pai significa fonte e sustentador. Os tribunais em nosso país estão lotados de homens que têm filhos e não pagam pensão alimentícia. Falta de sustento. E esse é um assunto muito delicado. Mas eu gosto do que Deus fez. Sabe, deixe-me explicar isso para você, mostrar a perspectiva de Deus. Essa é a perspectiva do reino. Você se lembra quando Abraão dormiu com a empregada? Você lembra da história bíblica? Sim, porque Sara não conseguia esperar para ter um filho. Então ela mandou a empregada dormir com seu marido, Abraão. Abraão foi lá, dormiu com essa mulher porque sua esposa queria um filho. Bem, a criança se tornou, posso colocar dessa forma, uma herança não natural? Em outras palavras, essa criança, isso foi chamado de O. Nós chamamos de filho ilegítimo, mas não é ilegítimo. É só que a criança não era a criança da promessa. E então, de repente, Sara ficou grávida, você lembra disso? E Sara percebeu que agora estava grávida. A própria criança que ela mandou o marido ter. Ela ficou furiosa e disse ao marido, tire essa criança desta casa. Agora, a maioria das mulheres que tem um marido com filhos fora do casamento, sente o mesmo que Sara sentiu. Porque você não quer nenhuma criança competindo com o seu filho. E assim você percebe que Abraão teve as mesmas dificuldades que a maioria dos homens sente quando tem esse problema. Eles têm um filho fora, são casados e têm um filho dentro de casa. Agora Sara ficou irritada e disse, tire essa criança daqui. Abraão tem um problema. Abraão vai até Deus e começa a orar. E homens, é isso que vocês têm que fazer. Vocês têm que ir até Deus. Não dá para conversar com mulher quando elas estão assim. Elas têm direito de sentir raiva. Ok, então você não pode conversar com elas. Você tem que ir até Deus e pedir sabedoria a ele. Abraão foi, preste atenção agora. E ele orou a Deus. E Deus respondeu a ele. Primeiramente, a resposta de Deus prova que crianças não são ilegais. Não existe isso de criança ilegítima. Inclusive aquela que seu marido teve fora. Isso não é ilegítimo. Seu marido e aquela mulher são ilegítimos, mas não aquele bebê. Aplauda agora, rápido, mude minha opinião. Então aquele bebê é inocente e aquela criança é herança de Deus. Agora observe Deus. Ele diz, Abraão, leve a criança e a mulher. Amém. Amém. Veja ele agora. Leve a criança e a mulher, ele diz, e providencie sustento para ambos. Ele diz, e dê à criança uma herança. E então Deus diz, mande-os embora. Veja, Deus entende o problema que poderia se desenvolver. Mas ele disse a Abraão, dê à criança sustento suficiente. Isso significa coisas materiais para sustentar essa criança até que ela atinja a maioridade. Mas eu gosto do que Deus disse, mande-os embora. Ele não queria que a mulher se envolvesse nos negócios. E isso é importante. Você cuida da criança. Ele diz, por quê? Porque você é a fonte dessa criança. Portanto, você deve ser o, diga bem alto, sustentador e provedor. Agora, você não deve sustentar a mãe. E você não deve manter a mãe. Ele só mandou Abraão sustentar a criança. Ok, pais, deixem-me dar um conselho aqui. Ouçam o pastor Miles. Então, é assim que você faz. Se você está nessa situação, o que você faz é sentar com sua esposa. E você entende como ela se sente e tudo mais. Mas ela precisa entender que aquela criança é propriedade de Deus. Esse é o número 1. Ok? Agora, o relacionamento que aconteceu não era propriedade de Deus. Isso aí é coisa do diabo. Mas a criança é um presente de Deus. Então, o que você faz é sentar com sua esposa e ambos decidem e concordam sobre o que essa criança vai precisar. Você e sua esposa devem decidir isso. Depois, você abre uma conta em um banco no nome da criança. E então você deposita todo mês o que a criança precisa, sem nunca precisar ver a mãe, apenas deposita o dinheiro. E meu conselho é que você guarde um registro de cada cheque que depositar pessoalmente. Faça uma cópia.
só por precaução, caso o diabo tente influenciar a mulher e ela decida recorrer à justiça. Você terá sua lista. Aplauda, isso é um bom conselho. Vocês todos estão dando bons conselhos. E essa criança deve ver você, porque você é a figura paterna dessa criança. A menos que essa mulher seja casada e o marido daquela mulher concorda com você, que ele também servirá como figura paterna. Se ele não concordar, você assume a responsabilidade. Este é um conselho muito importante que estou lhe dando. Você está calado. Mas veja, o Bahamut precisa resolver isso. Mantenha essa mulher fora do seu casamento e dos seus assuntos. Ela não deveria ligar para a sua casa de jeito nenhum. Em nome de Jesus. Abraão, você o leva e o manda embora. Ele diz. E providencie para a criança. Então, por favor, não deixe nenhuma mulher te pressionar para sustentar ela. Calcule o que a criança precisa. E é só isso que a conta deve receber. Por que eu me sinto tão sozinho aqui de repente? Isso está ficando profundo, hein? Eu estou pregando a palavra de Deus. É melhor você aceitar isso em nome de Jesus. Homens, no futuro, fechem o zíper, deixem as pessoas em paz e fiquem com suas esposas. Um erro já é suficiente. Glória a Deus. Pai significa sustentar, significa nutrir, significa apoiar e significa ser a âncora do alicerce, a âncora da família. Agora me acompanhe com atenção. O que as âncoras fazem? Anote isso rapidamente. A âncora traz descanso e paz. Se já esteve em um barco, sabe que ao lançar a âncora sente descanso e paz. Em segundo lugar, as âncoras são testadas em tempestades e sob pressão. Não importa o quão grande seja uma âncora, o quão bonita pareça, ela não deve ser confiada até ser testada por uma tempestade. Não importa o quão bem um homem fale, ande ou pareça, usando ternos elegantes, isso não significa nada. Veja como ele lida com a pressão. Ele desmorona diante da primeira pressão. As âncoras são testadas pelas tempestades que você enfrenta. Às vezes, seu casamento está indo bem porque ainda não foi testado de verdade. Mas então, você sabe, é preciso descobrir como eu sobrevivo a uma provação. Número 3. As âncoras são comprovadas nas correntes. Sabe, eu disse isso para vocês na minha última sessão. Nós falamos sobre isso. Sabe, quando o barco entra na correnteza, a âncora é comprovada na correnteza. Corrente significa fluxos que vão contra o que você quer fazer. Todo tipo de sistema de crenças, todo tipo de tendência, todo tipo de estilo surgindo ao seu redor. Você consegue ter um homem em casa que diga, olha, eu sei o que os vizinhos estão fazendo, mas nós não vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Nós vamos fazer o que Deus quer. Todos estão usando a calça caída, mas não meus filhos. Isso vai contra a âncora na sua casa. Isso aí contra a correnteza. A correnteza é que todo mundo tem uma mulher por fora. Mas não nesta família. Veja, você não está indo com a correnteza. Âncora. É o homem que faz isso. Porque se ele se solta, o barco flutua e bate nas pedras. E homens, eu sei que às vezes vocês se perguntam, Deus, por que isso está acontecendo comigo? Porque o diabo quer afundar o seu barco. E você precisa ser capaz de resistir à correnteza. E deixe-me dizer uma coisa, olhem para mim com atenção. Eu recebi uma unção nesses últimos alguns dias. O Senhor falou comigo sobre este sermão que eu iria pregar hoje. Ele disse, diga aos homens que estão ganhando dinheiro. Todos vocês, homens, sentem-se eretos, por favor, ouçam-me. Isso vem do Senhor. Vocês estão ganhando muito dinheiro. E as coisas estão indo bem. É aí que vocês estão em maior perigo. A mulher sedutora, de acordo com o livro de Provérbios, é atraída pelo homem que tem muito. Escute-me, cara. Isso é algo muito sério quando você começa a prosperar, quando as coisas começam a melhorar e você tem um pouco de dinheiro. Acredite em mim, irmão. Não importa quantas vezes você fale. Quando as mulheres começam a vir atrás de você, é aí que você tem que lutar com mais força. Quando você tem sucesso, cada demônio vestido de mulher vem atrás de você quando você é promovido. Irmão, isso me atingiu essa semana. O sucesso atrai Dalila. Você está me ouvindo bem? Quanto mais você tem sucesso, mais perigo você corre como homem. E as mulheres não respeitam aliança nenhuma. Elas não ligam para aliança. Esse tipo de mulher é muito perigoso. Na verdade, elas te beijam com a aliança no dedo.
Elas não se importam com o seu casamento, com o seu voto. Elas não se importam com nada. Elas vêm para destruir. Salomão disse ao seu filho: fique longe da mulher cujos lábios gotejam mel. Provérbios capítulo 2, ele diz: quando você as vir, corra para o outro lado, ele diz, e ande do outro lado da rua. Em outras palavras, irmão, você não é forte o suficiente para enfrentá-las. Corra, bata palmas bem alto em nome de Jesus. Essas mulheres vêm para destruir sua família. Homens bem-sucedidos estão em perigo. Homens famosos estão em perigo. Homens de destaque estão em perigo. Vocês se perguntam por que esses deputados não conseguem manter o zíper fechado. Deixe-me te dizer por quê. Quando você consegue um pouco de poder, você atrai moscas, um pouco de dinheiro, aí vem o... Estou te falando. Deixe-me te dizer por quê. Porque o pecado exige muito dinheiro. Deixe-me repetir. Vocês não entenderam isso. Veja, quando você tem muito dinheiro, você pode pecar de verdade. Tudo o que estou dizendo é que você pode pagar pelo quarto de hotel em Miami. Você pode pagar pela passagem extra. Veja, quando você está sem dinheiro, isso é bom. Vocês ficaram comigo hoje, estou dizendo, ouçam. Riqueza é uma coisa perigosa. Quando um homem fica rico, todos os demônios femininos começam a sair das pedras. E isso inclui as mulheres da igreja também. Por quê? Eu sorrio. Porque é de uma coisa perigosa que estou falando. Eu já vi isso, já vi homens que eram bons até ficarem ricos. Você tem um negócio, é melhor ficar atento. Aperte bem o cinto. Por quê? Porque elas não se importam com a sua esposa. Elas vêm para te pegar. Elas querem esse materialismo. Elas vêm para te destruir. Ai, meu Deus. Ok, senhor, me deixa em paz agora. Todos os homens do BFM, quando vocês começam a prosperar, eles não se importam com vocês. Falando em línguas, irmão. Elas estão vindo para te pegar. Negócio perigoso. Todos os pais dizem, sim, senhor. Eu ouvi isso. Diga sim, senhor. Diga, me ajuda, Jesus, a partir de hoje, a fugir da mulher perdida. Precisamos de paz. Quem poderia dizer não aos lábios de mel? Lembre-se, elas querem destruir sua casa. É isso que elas querem. Elas querem destruir sua casa. Uma coisa sobre esse tipo de mulher é que, quando destroem sua casa, não vão embora. Destroem, usam o que podem e somem, desaparecem. Você não tem mais nada. Quero dizer, nada mesmo. Você fica sem casa, esposa, filhos, nada. Aí você começa a usar drogas. Ó Jesus, Senhor, por favor, me deixe em paz. E também eu preciso ler isto. Por favor, abram em Provérbios. Todo mundo abre em Provérbios. Senhor, por favor, me deixe terminar isso. Estou tentando ensinar. Vamos lá, todo mundo. Todo mundo abra nisso. Jovens, abram nisso. Todo homem, pegue uma Bíblia emprestada. Sem Bíblia, pegue emprestada. Quero que vocês leiam isso. É isso que está escrito. Ó Senhor, tenha misericórdia. Provérbios capítulo 2. Ó, é uma mulher perigosa. Todo mundo achou? Eu aprendi isso há muito tempo, cara. Por isso que eu fico longe dessas mulheres que piscam pra mim e acham coisas. Queria que o olho delas caísse. Ok, ouçam isso. Vamos lá, vamos ler a Bíblia. Vamos, leiam a Bíblia. Todo mundo pronto? Provérbios capítulo 2. Vamos lá, jovens mulheres. Leiam isso. Aprendam com o exemplo de outros homens. Deixe o marido de outra mulher em paz. Lidere uma mulher e um marido, glória a Deus. Tudo certo. Vamos ler a partir do versículo 16. Isso vai te livrar da mulher adúltera, da esposa infiel com suas palavras sedutoras, que abandonou o companheiro da sua juventude e ignorou a aliança que fez diante de Deus. Pois a casa dela conduz à morte. Os caminhos dela levam aos espíritos dos mortos. Nenhum dos que vão até ela retorna, nem volta a encontrar o caminho da vida. Assim você andará nos caminhos dos homens de bem e permanecerá nas veredas da justiça. Pois os justos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Mas os ímpios serão eliminados da terra, e os infiéis serão arrancados dela. Diz que a casa leva a quê? A morte. É uma mulher perigosa. Abram, por favor. Estou tentando encontrar aqui, capítulo 5. Respirem fundo. Todos os homens digam, ó meu Deus. Digam de novo, ó meu Deus. Digam, não há nada de novo debaixo do sol. Isso não é um problema das Bahamas. Isso é um problema do homem.
Meu filho, preste atenção à minha sabedoria. Ouça bem as palavras do meu entendimento para que você mantenha a discrição. Versículo 3. Pois os lábios da adúltera destilam mel. Eu avisei. E as suas palavras são mais suaves do que o óleo. Quer ouvir uma conversa suave? Aqui está uma conversa suave. Como você e sua esposa estão? Isso é uma conversa suave. E como você responde determina o que acontece depois. É aí que erramos nos nossos problemas. Responda, isso não é da conta de ninguém. É uma conversa suave. Ela está te satisfazendo. Conversa suave, você está feliz? Conversa suave? Ficou tudo tão silencioso de repente. Esse silêncio me deixa nervoso. Capítulo 3, leia. Pois os lábios da adúltera destilam o quê, mel? As palavras dela são mais suaves do que o óleo. Mas no fim ela é amarga como fel, afiada como uma espada de 2 gumes. Os pés dela descem para a morte. Os passos dela levam à morte, conduzem direto ao cemitério. Ela não se importa com o caminho da vida. Seus caminhos são tortuosos, mas ela não percebe. Agora, meu filho, ouça-me. Não se desvie do que estou dizendo hoje. Mantenha-se longe do caminho dela. Não se aproxime da porta da casa dela. É o mínimo que você pode fazer. Levam direto ao cemitério. Ela não pensa no caminho da vida. Seus caminhos são tortuosos, mas ela não percebe. Agora, meu filho, ouça-me. Não deixe de prestar atenção ao que estou dizendo hoje. Mantenha-se longe do caminho dela. Não se aproxime da porta da casa dela. Pelo menos você dá a sua melhor força aos outros. Essa palavra força significa sexo. Não venha filosofar comigo. Dê o seu melhor sexo para uma mulher e depois volte para casa e diga à sua esposa que você morreu. Eu te repreendo em nome de Jesus. A Bíblia já te pegou aqui, está vendo? Você não deve dar sua melhor força a estranhos. Versículo 9. E seus anos a alguém cruel. Os menores estranhos se banqueteiam com sua riqueza. Esses estranhos se alimentam da sua riqueza. Esses estranhos se alimentam da sua riqueza. Você é dono de um negócio. Deixe-me te dizer uma coisa. Casado ou não, elas entram. Então tome uma decisão hoje nessa reunião. No momento em que elas passarem do limite, você diz, saia da minha loja. Eu não preciso do seu dinheiro nem do seu negócio. Por que estou fazendo isso, Senhor? Versículo 11. Vamos lá, homens, leiam. No fim da sua vida, você vai gemer quando ela terminar com você. Olhe para o versículo 10. Versículo 10. Para que estranhos não se alimentem da sua riqueza e o seu trabalho enriqueça a casa de outro homem. Ouçam-me, pais, você só pode sustentar uma casa. Deixe-me te dizer uma coisa. Você não pode ter 2 casas sobre um só alicerce. Tente fazer isso. Alô? Vamos lá, trabalhadores da construção, me ajudem aqui. Você tem 2 buracos em um só alicerce. Agora chegamos aqui. Versículo 11. No fim da sua vida você vai gemer e sua carne e seu corpo estarão consumidos. Em outras palavras, eles te desgastam e depois te descartam. Passam para outra pessoa, destroem a casa dela também depois disso. Vocês sabem, me escutem, mulheres? Me escutem, mulheres. Por favor, deixem o irmão em paz, tá bom? Deixem o irmão em paz. Ele se casou com a minha. Agora não estou falando com ninguém. Não me escreva carta por causa do que eu disse. Não estou falando com você. Eu não sei de nada. Eu só estou aqui com o Espírito Santo agora. Por favor, não me escreva nenhuma carta. Ele me disse, eu não sei de nada, absolutamente nada. Eu só preparei minha mensagem. É isso que eu faço. Não estou implicando com ninguém. Louvado seja o Senhor. A Jesus. Versículo 15. Essa é profunda. Prontos? Beba água do seu próprio poço. De onde você está tirando água? Por que você não tem sabor? Quando a Bíblia é profunda, você não entende na Bíblia. Ei, o que aconteceu? Mas é profundo em O'Halley. É profundo. Jesus, Senhor. Beba a água do seu próprio poço, a água corrente do seu próprio poço. Suas fontes deveriam transbordar nas ruas. Estou falando de esperma. Alguns de vocês são espertos, conseguem entender, mas alguns não são espertos. Explico. Esse homem não ejacula em nenhum outro lugar a não ser na sua esposa. Está claro? Claro em inglês. Ok, é melhor eu parar, porque, por favor. É dia dos pais, alguém disse. É dia dos pais. Suas correntes de água deveriam correr nas praças públicas.
Versículo 17. Que elas sejam só suas, nunca compartilhadas com estranhos. Nenhuma outra mulher deve compartilhar o seu esperma. Bíblia é clara. Termine com isso, por favor, agora mesmo, por gentileza, imediatamente. Vai piorar antes de eu parar. Ok, escute. Versículo 18. Que a sua fonte seja abençoada e que você se alegre com a esposa da sua juventude. Isso significa que aquela com quem você casou, fique com ela. Agora, alguns de vocês fizeram isso 2 vezes. Fique com a segunda, ponto final. Para sempre, até que a morte os separe. Se não fizer isso, certifique-se de que a morte venha logo e te leve. Em nome de Jesus, você não aguenta 2 decepções, cara. Uma já é suficiente. Ele diz: que a sua fonte seja abençoada e que você se alegre com a esposa da sua juventude. Uma corça amorosa, uma gazela graciosa. Que os seios dela sempre te satisfaçam. Que você seja sempre cativado pelo amor dela. Essa é a sua esposa. Por que ser cativado, meu filho, por uma adúltera? Por que abraçar o seio da esposa de outro homem? Pois os caminhos do homem estão totalmente à vista do Senhor. Deus tirando fotografias, cara. Clique, clique. Quarto do motel, clique. Atrás do arbusto, clique. Atrás do banco, clique. No carro, clique, clique. Deus tem todas as fotos. E adivinha só, a Bíblia diz em Tessalonicenses que no dia do juízo Deus vai reprisar tudo. Imagine o que vamos ver. Tudo aquilo nós estaremos lá. Ó, meu filho, isso está na Bíblia? Pastor Miles, pregando firme para os homens. Eu li na Bíblia, você não consegue lidar com a Bíblia, você desobedece a Deus. Precisamos de pais que sejam firmes na base, que consigam manter a família unida e dizer não ao adultério a partir de hoje. Na verdade, quando essa reunião terminar, quero fazer algo. Isso é só entre mim e você. Ok, irmãos, é entre mim e vocês. Quero dizer, aqueles que foram atingidos vão fazer uma ligação particular e avisem a adúltera. É isso. No dia 15 de junho, recuperei minha sanidade. Não vou mais te ver, sem mais dinheiro, sem mais encontros. Pronto, acabou, fim. Deus não vai mais tirar fotos nossas. Ele vê tudo. Verso 22. As más ações de um homem perverso o enredam. Ah, você acha que pegou ela? Ela é que te pegou. Sabe, quando você está casado há um tempo, começa a pensar que perde o interesse porque tem certeza do que tem em casa. Deixe-me dizer de outra forma. Veja, quando você está casado há um tempo, tem certeza de que tem alguém em casa. Então você pensa, agora eu sempre tenho isso. Deixa eu ver se ainda tenho isso aqui fora. É por isso que a Bíblia diz, aproveite o seu próprio poço. Existem mulheres mais suficientes no mundo para satisfazer suas experiências. Tem muitas delas, mas a Bíblia diz que nestes dias em que vivemos, haverá 7 para 1. 7 para 1. E a maioria dos homens pensa, cara, eu devo ser muito legal se outra pessoa gosta de mim. A Bíblia diz que não. Diz que ela vai te enredar. Uma armadilha. Vai destruir sua família, destruir seus filhos, destruir seu casamento, destruir sua lealdade, seu compromisso, sua fidelidade, todo o seu trabalho árduo no Espírito Santo, seu trabalho com o Senhor, sua simplicidade, sua confiança, sua convicção. Ela vai destruir tudo. Vai te deixar sem nada, incluindo nenhuma família. Versículo 23, todo mundo leia junto. Versículo 23. Ele morrerá por falta de disciplina, desviado pela sua própria insensatez. Vocês são o alicerce, irmãos. Vamos manter este navio ancorado. Anotem o número 5, por favor. A âncora mantém o valor na vida dos outros e afasta o medo. Se uma mulher sabe que você não está brincando, ela não sente medo quando chega em casa ou quando você sai. Sem medo. Ela não precisa checar ou se perguntar para onde você foi. Por quê? Você garantiu essa mulher. Ela sabe sem sombra de dúvida que é a única na sua vida. E não importa se você chega em casa, sai tarde ou volta tarde, ela se sente segura, não há medo. Uma âncora elimina o medo. Perceba que uma âncora segura todo o navio. Isso significa que seja quem você for, não é só você que está segurando. Você está segurando muitas pessoas naquele barco. Seus netos que ainda nem nasceram serão afetados pelo que você faz. Número 7, a âncora precisa de uma rocha para funcionar. É por isso que um homem precisa ter um relacionamento com Deus. Porque você precisa se prender a algo. Âncoras sozinhas não bastam, elas precisam encontrar uma rocha. E é por isso que um homem precisa de um relacionamento com Deus. Deus é a rocha que nunca se move.
E número 8, âncoras não funcionam na areia. Você não pode funcionar baseado nas ideias das pessoas, nas sugestões dos seus amigos e em diferentes recomendações de pessoas que fracassaram. Isso é coisa de areia. Você precisa encontrar algo que não se mova. E a Bíblia diz que a palavra de Deus é inabalável. Ela é firme, é o padrão. Aqui está uma palavra para anotar. Mulheres, anotem isso. Rápido, por favor, todas as jovens anotem essa palavra. Marido. A palavra marido vem da junção de duas palavras. É a palavra housebound. A palavra bound tem a ver com cola. A palavra marido significa aquele que mantém a casa unida. Um marido não é apenas sexo e um amante. Um marido é um aproveitador, é isso que a palavra significa. Significa ligado à casa. Então, quando você se casa, normalmente o pastor diria, ou o padre diria, seja lá quem for que vai celebrar o casamento, ele diria, eu vos declaro agora. Eles dizem homem e mulher. Eu não gosto disso. Deveria ser marido e mulher. Confinado em casa. Eu agora declaro que vocês estão ligados a esta casa juntos. Esse é o anúncio. Você vai manter tudo isso unido. Você é a cola que mantém a família unida. Ligado à casa. Ligado à casa significa unir um lar. Então, se um homem piscar para você e vocês não forem casados e ele disser que quer se casar com você, diga a ele, então você quer ser meu marido? Você pergunta, o que isso significa? Bem, isso significa que você está entrando na minha vida para garantir que nunca nos separemos. Você é a cola. Você está disposto a me manter unida pelo resto da minha vida? Ligado à casa. Palavra muito importante. Êxodo capítulo 25, versículo 20 diz o seguinte: pois eu, o Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados dos pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Eu chamo isso de o pai poderoso geracional. Um pai é tão poderoso que o que ele faz pode afetar 4 gerações. Isso significa que o espírito paterno é tão forte que pode impactar até os bisnetos que ainda nem nasceram. É assim que a vida de um pai é valiosa. E, portanto, sua vida como pai pode ser pessoal, mas nunca é privada. Homens, é difícil ser homem, estou dizendo para vocês, e ser pai é difícil. Eu sou pai, estava com meus filhos há 48 horas, lá em Nova York, e nós jantamos juntos, e eu sentei com eles na sexta-feira à noite. Tivemos uma longa conversa sobre relacionamentos e sobre casamento. E eu quis falar com eles sobre como planejar, como pensar, como passar por isso. E eu disse ao meu filho e à minha filha, olha, vocês têm que garantir que tomam boas decisões o tempo todo, porque não é só algo pessoal. Isso afeta pessoas no mundo todo na sua vida. Ser um bom pai é uma questão de segurança nacional. 97% dos jovens nas prisões são homens, claro. E 80% deles têm problemas com o pai. 80%. O que significa que, se os pais fizessem seu papel, precisaríamos de menos viaturas policiais, menos armas, menos julgamentos nos tribunais, menos advogados fazendo todo esse trabalho. Em outras palavras, reduziríamos o problema de segurança nacional. E então o terrorismo não seria ameaçado por toda essa criminalidade que temos. Se os pais simplesmente cumprissem seu papel, poderíamos resolver todo tipo de problema nacional. Só pense nisso, hein? Pense nisso. Veja só, você está prestes a dormir com uma mulher que não é sua esposa. E o seu primeiro pensamento é, isso é uma questão nacional, eu não posso fazer isso. Estou prestes a afetar o meu país. Então você passa do prazer para a política. Eu não posso fazer isso, você vai me fazer impactar o meu país inteiro. Aqui está algo para lembrar. Gênesis 20, capítulo 2, versículo 15. Está escrito, o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o trabalhar, para cultivar. Quero encerrar com isso, isso aqui é coisa boa. Ele diz, ele fez o homem para cultivar, para trabalhar e para guardar o jardim. Todas essas palavras são importantes em Gênesis capítulo 2, versículo 15. Moças, anotem essas palavras, por favor. É assim que você mede um homem. Primeiro, deixe-me te dar a lista que está no versículo. Ele diz, ele o tomou e o colocou no Éden. A palavra Éden significa a presença de Deus. Número 2, ele lhe deu trabalho. Trabalho significa tornar-se. Isso significa que o homem deve ter uma visão de se tornar. E número 3, ele diz para cultivar. Cultivar significa melhorar ou maximizar tudo ao seu redor. Fazer com que seja melhor do que pode ser. Tirar o melhor das coisas.
E número 4, ele disse ao homem proteger. Um pai é protetor. Isso significa que você guarda e defende tudo sob a cobertura das coisas, sob seus cuidados. A última coisa que Deus disse ao homem foi ensinar. Ele disse, eu te dei a palavra, não toque naquela árvore. Você deve ensinar isso à sua família. O homem se tornou o professor e o treinador. Ele se tornou o guia. Esses são o que eu chamo de os 5 propósitos de um homem. Primeiramente, manter a presença de Deus na casa. Esse não é o papel da mulher. A primeira pessoa que Deus colocou no Éden foi o homem. E a palavra Éden significa presença de Deus. Então, não diga para sua esposa fazer o devocional. Você deve liderar isso. E se a sua casa está cheia de conflitos, estresse, ansiedade e medo, é porque o homem criou esse ambiente. O homem pode determinar o ambiente dentro de casa. Você sabe, quando um homem chega em casa bêbado e xingando, toda a casa fica em caos. Quando um homem chega em casa em paz e calmo, toda a casa fica em paz e calma. Tudo o que o homem faz cria um ambiente dentro de casa. É por isso que o homem deve voltar para casa com a presença de Deus. Éden. Se vai haver adoração em casa, o homem é quem deve iniciar isso. Normalmente nas Bahamas esperamos que a mulher faça isso. Ah, aquela mulher, ela sempre ora, é uma mulher de oração. E você, irmão? Você devia ser orante. Minha esposa, ela está sempre lendo a Bíblia. E você, por que não lê a Bíblia? Vocês são os líderes espirituais do Éden. Vocês é que devem trazer a presença de Deus para dentro de casa. E eu sei que às vezes é difícil porque seu pai não te ensinou isso. Bem, eu sou seu outro pai, estou te ensinando isso agora. Você, como homem, é quem deve trazer a presença de Deus para sua casa. Não é sua esposa. A Bíblia diz que Deus disse, Abraão, não guardarei segredos da sua esposa, porque você ensinará à sua casa os mandamentos do Senhor. O segundo é o trabalho. Trabalhar significa tornar-se. Eu achava que a palavra trabalho significava fazer algo, mas a palavra hebraica significa tornar-se algo. Isso significa que o homem, o pai, deve literalmente saber de onde vem, o que está fazendo e o que quer se tornar como homem antes de se casar. Deixe-me dizer por que mulheres ficam frustradas. Ouça com atenção. A maioria das mulheres segue homens que não vão a lugar nenhum. Não tem visão, não tem plano, não tem nenhum destino principal. E só ficam levando a família em círculos. Você sabe por que Deus fez da mulher uma auxiliadora? Agora isso vai ficar bom. Todo mundo diga auxiliadora. Auxiliadora. Deus disse, farei para ele uma auxiliadora, depois que deu ao homem o trabalho. Então ele fez a mulher, uns 5 versículos depois. Em outras palavras, a mulher veio depois que o homem encontrou o trabalho. Trabalho não significa algo que você faz primeiro, significa algo que você se torna. Em outras palavras, você descobre sua visão para o seu futuro. Você deve se tornar aquilo. E então você se casa para que a mulher te ajude a chegar lá. Então as mulheres são criadas com dons, talentos, unção, intuição, inteligência, sabedoria, poder, todo tipo de talentos. Elas já vêm preparadas e vêm preparadas para ajudar o homem. Mas nada é mais frustrante do que você vir ajudar alguém que não está fazendo nada. Amém. É por isso que as mulheres ficam frustradas, porque elas se casam e o cara não faz nada, e ela veio preparada para ajudá-lo. É por isso que a maioria das mulheres acaba ajudando a si mesma. As mulheres são algumas das melhores empresárias do mundo. Sabe por quê? Porque elas usam seus dons para si mesmas. Porque elas não conseguem encontrar um homem que entenda por que elas têm todos esses dons. E o que acontece é o seguinte, se um homem não sabe para onde está indo e encontra uma mulher cheia de potencial, ele interpreta isso como sendo mandona, agressiva, autoritária. Isso não é verdade, irmão. Você que é ignorante, só isso. Você não sabe o que tem nas mãos. Ela veio para te ajudar a chegar onde você deveria ir. Mas se você não sabe para onde está indo, você a frustra. E eu fico bem ali. Ah, eles estão ficando quietos de novo. Eu posso sentir, tá vendo? De qualquer forma, feliz Dia dos Pais, irmão. Fala mesmo. Você nunca deveria dizer para uma mulher, saia da casa da sua mãe e me siga, deixe seus pais e me siga, se não sabe para onde está indo. Amém. É isso aí. Tenho que culpar algumas mulheres. Elas não fazem as perguntas certas. A única pergunta que elas fazem é, você me ama? Elas não gostam de lidar com esse versículo. Para onde você está indo? É a primeira pergunta. Para onde você está indo? Eu estou em casa, estou feliz, tenho minha própria cama, não pago nem conta de luz. Para onde você está indo? Você quer que eu deixe isso para ir com você? Para onde você está indo? Por quê? Primeiro de tudo, talvez eu nem queira ir para lá. Deixa eu te dizer uma coisa. O segredo da unidade no casamento tem muito pouco a ver com amor, porque a unidade é resultado de visão. Anote isso, isso é muito importante. Unidade é o quê? Visão. Isso mesmo. Veja, se você e eu estamos indo para o mesmo destino, então podemos estar no mesmo carro.
Se estamos indo para destinos diferentes, não podemos estar no mesmo carro. Então, as perguntas precisam ser corretas. Você está trabalhando? Isso significa, você sabe o que quer se tornar? Porque eu quero te ajudar a se tornar isso. E se você não sabe o que ele quer se tornar, então você vai desperdiçar todos os seus dons e talentos, toda a unção, toda a intuição, todos esses poderes, toda essa sabedoria que Deus te deu. Você vai ficar frustrada. O homem médio nas Bahamas só quer ir para casa. 5 horas tem que ir para casa. Direto para a TV e uma cerveja. Que tragédia para as mulheres. Terceira coisa é cultivar. Todo mundo diga cultivar. Cultivar. Deus disse a Adão para cultivar. Cultivar significa extrair o melhor de algo. Um verdadeiro pai melhora a mãe. Ele traz à tona o melhor da mulher. Cultivar significa tornar frutífero. Eu encorajo vocês, pais, a fazerem seus filhos melhores. Incentive-os a perseguir grandes sonhos. E incentive sua esposa a perseguir grandes sonhos. E então pague por eles. Isso mesmo. Amém. Incentive-a. Querida, vá até a escola à noite, pague uma mensalidade, porque isso é investimento. Isso é cultivo. Sim. O homem médio, e não você agora, o que está sentado aqui atrás falando ali, não você. Homens medianos têm medo quando uma mulher se torna agressiva e progressista, então tentam reprimi-las. Um homem de verdade liberta as mulheres para que se tornem o melhor que podem ser, não as oprime. Eu gosto do que Jesus fez por essa mulher. Ele disse a uma mulher com quem ele se casou, o nome dela é Eclésia, ele diz, se tu podes crer, querida, todas as coisas são possíveis. Foi isso que ele disse à sua igreja, à sua noiva. Diga isso para sua esposa quando você chegar em casa hoje. Querida, o que você quer fazer, tudo é possível. Por quê? Porque eu sou o seu marido. Ei. E eu vou dar um jeito de pagar por isso. Eu e Deus vamos resolver isso. Glória a Deus. É real, cara. Em seguida, Deus disse a um homem para proteger o jardim, tudo o que havia nele. Você deve usar sua força para proteger sua esposa, cara. Como pai, você deve proteger seus filhos. Imagine cometer incesto com sua filha. Cara, espera um minuto. Você tem 40 anos e ela tem 2. O que há de errado com você? Sabe, em Bangtown, a gente te levaria para o beco com um taco de beisebol e te daria uma lição. Isso é ridículo, mas é um comportamento incestuoso que está destruindo muitas das nossas crianças no nosso país. Alguns de vocês, nesta sala sobre quem estou falando, seu tio, seu pai, seu padrasto, abusaram de você. Por quê? Ele não te protegeu. Ele usou a força dele para te dominar. Te usou de forma errada. Isso é satânico. Libere essa dor hoje e que Deus te dê um homem que te proteja e preserve. Quando você leva uma mulher para sair jovem, ela deve se sentir segura com você. Você deve protegê-la de si mesmo. Você é o protetor. Você não seduz, você protege. Você me ama, amo. Então por que você está resistindo? Ela diz, porque não é certo. Mas tudo é válido no amor. Sabe, eu tenho várias garotas que me querem, sabia? Ótimo, então vá atrás delas. Eu sou valiosa demais para o seu preço baixo. Está vendo? Você deveria proteger. Um homem que bate em uma mulher não é um homem de verdade. Ele é um covarde. Sua força foi dada a você para protegê-la. Deus disse, Adão, você protege, você guarda, você cobre o que está neste jardim. E então Deus colocou uma mulher no jardim. Minha esposa deve se sentir segura ao meu redor o tempo todo. Mesmo quando não estou presente, ela deve se sentir segura. Ele está me protegendo onde quer que ele esteja. Sabe por que a Bíblia chama Jesus Cristo não só de Filho, mas de Pai eterno? Porque ele está sempre cobrindo sua noiva. Ele disse a ela, eu sempre estarei com você. Nunca vou te abandonar. Mesmo quando você não pode me ver, estou com você. Esse é um bom pai, Pai eterno. O último é ensinar. Deus nunca falou para a mulher sobre a árvore. Nunca. Por quê? Ele esperava que o homem, o pai, ensinasse à mulher e aos filhos sobre a árvore. E é por isso que quando Satanás tentou Eva, ela respondeu, Deus disse. De onde ela tirou isso? O marido dela. Um bom pai é um professor e ele dá à sua família a palavra de Deus.
Quero que vocês anotem essas coisas. Número 1, pais produzem uma autoimagem verdadeira. Número 2, pais amam o Éden, a presença de Deus. Número 3, pais desejam trabalhar e perseguir seus sonhos. Número 4, pais são capazes de cultivar e desenvolver outros. Número 5, pais se comprometem a proteger, cobrir e dar segurança. Número 6, pais conhecem a palavra de Deus e por isso podem ensiná-la. Essas são as 6 marcas de um verdadeiro pai. Eles são protetores, amam a presença de Deus, amam o trabalho, sabem cultivar e podem ensinar a palavra de Deus. Essas são as medidas de um homem de verdade. Se você consegue fazer essas 6 coisas, está chegando perto da verdadeira masculinidade. E é uma responsabilidade difícil para os pais do nosso país. Eu coloco isso para você por causa deste dia, que a primeira coisa que Deus disse a esse homem foi para trabalhar. E esse trabalho que mencionei significa tornar-se. Quero apenas dizer isto. Você não pode ser um verdadeiro pai sem uma visão para a sua vida. Espero que toda mulher e homem obtenham uma cópia desta sessão para que possam ouvir isso repetidas vezes. Ó Deus, nos dê pais assim. E que os homens leiam isso, quero dizer, ouçam isso 7 vezes e digam: Senhor, faz de mim assim. Quero ser um pai que mantenha a família unida. Alguns de vocês não se saíram bem. Alguns de vocês cometeram algum erro. Mas Deus é um Deus fiel, Ele perdoa. Deus não está bravo com você por causa da sua tolice. Ele ficaria bravo se você continuasse tolo. Deus ama perdoar, Ele ama restaurar. Ele quer nos reconstituir como homens. Mas precisamos chegar diante dele e dizer: Deus, eu preciso de ajuda. E Deus vai nos ajudar a superar nossos problemas. Eu quero chegar a um ponto aqui. Anotem isso, por favor. Essas são o que eu chamo de as 10 funções de um pai. Número 1, ele é a fonte. Ele é o alicerce do lar. Número 2, ele é o provedor de sustento. Isso significa que o pai cultiva a família. Número 3, ele é o sustentador. Isso significa que ele provê. Número 4, ele é o protetor. Anotem rápido. Protetor significa que ele traz segurança para o lar, assim como uma âncora. Número 5, o pai é o professor. Isso significa que ele ensina os filhos. Ele ensina a sua esposa. E a esposa deve olhar para o marido em busca de direção. Sabe o que mais frustra as mulheres na maioria das vezes? Quando ela te faz uma pergunta. E aí, o que você acha? E então você responde para ela: o que você acha? Resposta errada. Isso frustra uma mulher, porque a pergunta dela era um pedido de direção. Ela quer liderança. Ela não quer que você devolva a pergunta para ela. Número 6, o pai é um protetor. Isso significa que ele treina e protege aquilo que vem dele. Número 7, ele é o líder. Ele administra bem a própria casa. Número 8, o pai é uma fonte de disciplina. Sabe, nós aprendemos nas Bahamas que a mulher é quem deve disciplinar os filhos. A Bíblia diz exatamente o contrário. O pai é quem disciplina. É ele quem corrige e treina de acordo com a palavra de Deus. Número 9, o pai é a cabeça. Ser cabeça não significa que você está por cima. Ser cabeça significa que você é responsável por carregar todo o peso. Ser cabeça significa que você é responsável. Isso quer dizer que você recebe o mérito pelo que dá certo e a culpa pelo que dá errado. É isso que significa ser cabeça. Responsável. E número 10, o pai deve cuidar. A palavra cuidar significa antecipar uma necessidade antes que ela surja e supri-la antes mesmo que ela chegue. Cuidar significa ler o futuro muito bem e então planejar para ele no presente. Cuidar significa estudar o que vai acontecer nos próximos 10 anos e então se preparar para isso agora. Isso é se importar. Cuidar significa pensar de forma geracional. Que Deus nos dê pais que vivam o futuro antes que ele aconteça e preparem sua família para ele. Isso é paternidade verdadeira. Eu digo a você que todo homem precisa ser pai para se tornar pai. Você sabe que, em média, o homem nesta sala nunca foi dito por seu pai que ele é um homem. E ainda assim é preciso um homem para fazer de outro homem um homem. Uma mulher nunca pode fazer de você um homem. É por isso que ser criado por sua mãe ainda não satisfez o seu desejo de masculinidade. Você ainda precisa encontrar um homem que você respeite, que possa imitar, que possa lhe dizer: ok, filho, agora está tudo bem, hoje você é um homem. É por isso que você vê garotos de 50 anos ainda andando por aí em nosso país, tentando encontrar sua masculinidade, porque não houve um homem para dizer a eles: você é um homem. Estar em Israel na semana passada foi incrível, ver aqueles jovens indo adorar no muro com seus pais. Eu vi um pai e um menino jovem parados ali no muro, e o pai estava balançando assim, sabe? Apenas balançando.
orando, balançando. E o garotinho estava bem ao lado dele, balançando, balançando. Eu vejo eles balançando e eu estou ali pensando, agora isso é a beleza do homem judeu, bem ali. Você não vê meninos judeus indo para a prisão. Meninos judeus de 19 anos estão administrando o negócio do pai. Você sabe por quê? Porque aos 12 anos eles passam por uma cerimônia, todos eles. Aos 12 anos o pai deles lhes dá um teste. Ele os leva à sinagoga e na frente de todos os homens, o pai diz ao menino, hoje você é um homem. É só isso que o menino precisa. Sabe, quando meu filho tinha 12 anos, minha esposa pode confirmar. Quando minha filha fez 16, eu a levei para um encontro ali perto daquela ilha, sentei com ela e eu a levei para sair como pai. E eu disse para ela, se arrume, coloque seu vestido longo. Quero que você vista roupas bonitas e eu vou ser seu motorista. E eu a levei ao melhor restaurante da Paradise Island. Entrei lá, ela no meu braço, só eu e ela, sem minha esposa. E todos os homens pensaram que eu estava com uma mulher. E eles estavam certos. Eu estava formando uma mulher naquela noite. E eu a sentei, puxei a cadeira para ela e nós ficamos ali sentados em Paradise Island. E minha filha de 16 anos não conseguia tirar o sorriso do rosto. Eu disse, peça o que quiser, qualquer coisa que quiser. Você sabe o que ela pediu, né? O mais caro. Eu disse, ok, peça qualquer bebida que quiser, menos bebida alcoólica. Então ela fez o pedido. E tivemos uma ótima refeição naquela noite e conversamos sobre coisas de mulher. Deixe-me, ouça-me com atenção. Só um pai pode transformar uma menina em mulher. Você fica se perguntando por que as mulheres querem seus pais, as meninas jovens. Você sabe por que elas querem o pai? Elas querem que o pai as aprove. É porque a feminilidade delas está ligada ao pai, não à mãe. Naquela noite minha filha mudou. No final eu disse, hoje você é uma mulher. E qualquer homem que te trate de forma inferior a isso não está pronto para você. Ela tinha 16 anos, 16 anos. Hoje ela tem 25 anos. Estávamos juntos na sexta-feira, jantando fora. Minha esposa estava sentada lá. Eu sei que minha esposa está em choque. Ouvimos minha filha dizer isso. Ela disse, papai, ainda estou procurando por um cara assim como você. Papai, não quero nada menos do que você, papai. E eu fiquei ali tão orgulhoso. Ela fez faculdade por 6 anos. Não consegue encontrar um homem como o pai dela. Ela disse, papai, não vou mexer em nada até encontrar um igual a você. Porque naquele dia, você me mostrou como é um homem de verdade. Sabe, quando meu filho fez 12 anos, minha esposa pode confirmar, eu o levei para um encontro, meu filho. Levei ele para sair, fomos a um restaurante elegante e ele se arrumou, colocou um terno, tudo igual ao seu pai, filho. Hoje à noite vamos sair só eu e você. Saímos, jantamos e eu sentei para conversar com meu filho sobre masculinidade, sobre como tratar as mulheres. Eu disse, você ama as mulheres como eu amo sua mãe. Você respeita as mulheres como eu respeito sua mãe. E você cuida das mulheres como eu cuido da sua mãe. Ela não precisa de nada, filho. Eu disse, e você respeita as mulheres do jeito que eu respeito sua mãe. Conversamos sobre escolher o tipo certo de mulher, sobre que tipo de mulher faz de um homem um bom homem. Era uma sexta-feira à noite, ele tinha 12 anos, agora tem 24. Na sexta-feira à noite, ele estava à mesa. Minha esposa ouviu isso. Ele disse, sabe, pai, não quero me casar até poder cuidar de uma mulher. Quero ser como você, exatamente como você. Quero cuidar de uma mulher, não quero mais. E eu estou ali sentado pensando, ele entendeu. Não é o amor que o motiva, é a capacidade de ser pai que o motiva, de cuidar. Naquela noite, apertei a mão do meu filho sobre a mesa. Eu disse, filho, no final da noite, eu disse, filho, para mim, hoje à noite você se tornou um homem. Eu disse, quando eu sair de casa, você fica responsável pela casa. E se eu deixar sua mãe e sua irmã com você, você é o chefe da casa, entendeu? Sim, papai. Eu disse, quando eu sair, você garante que todas as portas estejam trancadas e toda a segurança esteja ativada. Porque você é o chefe da casa, filho. Você é um homem. Ele disse, sim, papai. Meu filho mudou em uma noite. Ele ainda abre portas para minha esposa e ainda a protege como um falcão. Ele protege a irmã como um falcão. Por quê? Porque naquela noite ele se tornou um homem aos 12 anos. Você nunca teve um pai que conversasse com você assim, eu sei. É por isso que Deus te enviou aqui hoje, no Dia dos Pais.
Porque agora eu preciso ser pai de muitos filhos, alguns deles mais velhos do que eu, mas eles são meus filhos porque ainda estão buscando aquela afirmação de que as mulheres precisam ser protegidas. Eles precisam que um homem diga: você é um pai hoje. Fechem suas Bíblias. Quero pedir que nenhum homem se mova, por favor, e senhoras, não perturbem os homens. Quero orar pelos homens hoje, para que tenhamos um novo tipo de homem no reino hoje. Um novo tipo de homem. Jesus disse: eu só faço o que agrada ao meu Pai. João capítulo 8, versículo 42. Por favor, leiam isso comigo agora, juntos, por favor. Leiam comigo. João 8, 42. Diz assim: leiam, homens, leiam. Se Deus fosse o vosso Pai, vocês me amariam, pois eu vim de Deus o Pai e agora estou aqui. Olhem para Mateus 8, 44. Leiam. Vocês pertencem ao seu pai, o diabo. Vocês querem realizar os desejos do seu pai. Ele foi assassino desde o princípio e é mentiroso e o pai da mentira. Em outras palavras, você se torna exatamente aquilo que seu pai é. Você pode se tornar piedoso ou diabólico, dependendo de que tipo de pai tem. Poderoso pai. Eu estava pensando sobre isso. A primeira coisa que um homem, um pai, deve ser é uma imagem para os jovens seguirem. Cristo disse, né? Se vocês me conhecem, conhecem o meu pai. Eu ouvi um homem me disse, ele falou: conheci seu filho. Eu disse: obrigado. Ele disse: não. Ele falou: ele é igualzinho a você. Eu disse: o que você quer dizer? Ele disse: ele é igualzinho a você, fala como você, se veste como você, ele trata as pessoas como você, ele é inteligente como você. Isso me deixou tão orgulhoso. Depois ele me disse: sua filha é igual a você, ela parece saber o que fazer, sempre parece estar com a cabeça no lugar. Isso é bom. Aquele que me viu, viu meu pai. Eles podem te imitar? Esse é o número 2. Seus filhos deveriam ser como você, Senhor. Eles podem imitar o que você faz em segredo? Pais. Número 3, padrão de comportamento. Ele disse: eu faço o que vejo meu pai fazer. Foi isso que Jesus disse. Seu pai era o padrão de comportamento dele. Número 4, pais fornecem substância e conhecimento. Jesus disse: eu só falo o que ouço meu pai dizer. Seus filhos podem repetir suas palavras? Um dia eu estava sentado em um avião e comecei a me sentir enjoado. Um jovem estava conversando com a mãe dele. Senhoras e senhores, digo a verdade, nunca vou esquecer esse momento. Esse jovem estava falando com a mãe ao telefone e começou a xingar a própria mãe. Estou falando de palavrões para todo lado. Eu precisei me inclinar e dizer: Senhor, com licença, Senhor. Primeiro, não aprecio que o Senhor se expresse dessa forma em público, porque isso está me afetando física e mentalmente. Obrigado, Senhor. Eu disse: em segundo lugar, o Senhor não deveria falar com sua mãe desse jeito. Ele me olhou chocado. O mais impressionante era que a mãe dele estava conversando normalmente com ele, mesmo com aquela linguagem. Deixa eu te dizer uma coisa: se ele fosse meu filho, tá vendo essa mão? Eu daria um tapa para tirar cada palavra da boca dele. Mas veja, ele estava seguindo o exemplo do pai dele. Seus filhos podem repetir as palavras que você diz? Número 5, os pais fornecem sustento e conhecimento. 6, eles conquistam o direito de se sentirem satisfeitos. Jesus só faz o que agrada ao meu Pai. Deixa eu te dizer uma coisa: todo homem nesta sala está tentando agradar ao Pai, conheça ele ou não. E toda mulher está tentando agradar ao Pai, mesmo que ele não saiba disso. Você conquista o direito de ser agradado pelo seu pai? Porque eu sei que alguns de vocês tiveram um relacionamento difícil com o pai. Você diz: olha, meu pai não era esse tipo de pai, Dr. Miles. Eu digo: sim, mas veja, estou te dando os padrões de Deus. Agora é a sua vez. O que você vai fazer com seus filhos? Número 6, Jesus disse. Veja só, Jesus diz: meu pai me deu o trabalho para fazer. Você pode confiar aos seus filhos o trabalho que você está fazendo e passá-lo para eles continuarem? Você os treinou?
Eu fico pensando sobre os Kellys em nosso país, os Albreys e essas pessoas. Os filhos deles assumem os seus trabalhos. O único homem negro que eu conheço é... Todo o resto não tem nada para passar adiante, porque de alguma forma simplesmente não passamos adiante, não treinamos. Pais confiam aos seus filhos aquilo que desenvolvem. Número 7, pastores. Quero dizer, pais transferem sua fé antes de transferirem o materialismo. Jesus diz, eu lhes confiro um reino da mesma forma que meu pai conferiu um a mim. Meu pai me deu primeiro o reino. Deu o reino aos seus filhos primeiro. Meu filho e minha filha têm uma frase que sempre dizem perto de mim e da minha esposa agora. Eles dizem, papai, isso não é reino. Essa é a frase favorita deles, isso não é reino, pai. Uma vez eu fui até ela e havia uma mancha na minha camisa. Minha filha disse, papai, essa mancha não é reino, vai trocar essa camisa. Eu disse, uau, ela entendeu, eu dei o reino a eles. Eles têm consciência do reino. Se puderem seguir a vida, não preciso trabalhar com eles. Eles receberam o reino primeiro. Se você der dinheiro ao seu filho, ele vai acabar. Dê o reino a eles, e eles viverão para sempre. Pais dão reinos. Eles dão espiritualidade em primeiro lugar. Número 7 e número 8, ensine a eles o que os amigos deles deveriam aprender. Sabe, eu li isso ontem à noite. Diz assim, filho, não despreze os amigos do seu pai. E o que isso significa é que se o seu pai é um bom pai, você deve conhecer os amigos dele e respeitá-los. Se você é um pai justo, seus filhos devem respeitar seus amigos. Aliás, isso também vale para o lado negativo. Se você for um pai negativo, seus filhos e filhas vão usar seus amigos negativos para justificar o que estão fazendo. Bem, seus amigos fazem isso, então por que eu não posso fazer? Entendeu? Em outras palavras, se você é um bom pai, eles devem respeitar seus bons amigos. Suas amizades afetam sua paternidade. Número 9, seja um exemplo de trabalho duro. Jesus diz, meu pai está sempre trabalhando, por isso eu trabalho. Uau, que exemplo. Meu pai está sempre trabalhando, por isso eu trabalho. Você é um bom exemplo de trabalho duro para que seus filhos e filhas possam dizer, veja, trabalhar duro é bom porque meu pai é um trabalhador dedicado. Eles deveriam aprender isso com o pai. A maioria das pessoas aqui provavelmente aprende isso com uma mãe. Ela está se matando em 2 empregos, tentando pagar as contas, e esse não é o plano de Deus. Mas ela precisa fazer isso porque não há uma base. Deus me livre. Por fim, número 10, um pai deve se revelar através dos seus pensamentos. Jesus disse, eu ensinei a vocês o que meu pai me ensinou. Você consegue fazer com que seus filhos transmitam o que você sabe para os amigos deles? Isso é ser pai. Eu ouvi alguém dizer anos atrás, você não prova que é um bom pai pelo jeito que seus filhos se tornam. Sua paternidade é provada pelo jeito que seus netos se tornam. Se você quer saber se é um bom pai, olhe para os seus netos. E se eles falam palavrões, algo deu errado em algum lugar. Isso significa que seu filho ou filha está ensinando a eles coisas que você não ensinou. Ele diz, eu recebi do meu pai, portanto eu dou a você. Ele diz, seu pai deveria ser a fonte de transferência de informações para os seus amigos. Que Deus nos dê pais que sejam pais do reino.